Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui juntos, para estudar a palavra de Deus, e é tão bom, ouvir Deus falar através da sua palavra. Então eu quero te encorajar a mais uma vez abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, ministrar a sua vida, na sua casa, na sua família, e que através desse estudo bíblico sobre maturidade espiritual você possa crescer ainda mais no Evangelho de Cristo, na obra do Senhor, e continuar fazendo a obra do Senhor, que é maravilhosa. Bom, o texto que nós estaremos lendo é o texto que ao longo de toda essa semana nós já estamos estudando, estamos lendo e estamos tendo como o texto áureo para os nossos estudos bíblicos dessa semana, que está em 1 Coríntios 13, versículo 11, que diz mais uma vez: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E é importante analisarmos que já crescemos, já somos pessoas com uma certa idade, mas idade não significa maturidade. Ter uma idade avançada não necessariamente significa ter maturidade. E estar na igreja, por exemplo, há alguns anos, até longos anos, não significa também ter maturidade espiritual. Significa que nós somos velhos de igreja ou novos de igreja, mas podemos ser imaturos espiritualmente. Ou podemos ter pouco tempo de igreja, mas aí já adquirimos uma maturidade espiritual que nos permite ter uma vida espiritual avançada, uma vida espiritual genuína, uma vida espiritual ao qual agrada o coração de Deus. Eu quero te dizer uma coisa que, para corroborar o texto que nós estaremos lendo aqui, que está em 1 Pedro, já vou até te dar aqui a referência para que você já esteja procurando. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11, o texto que nós estaremos lendo hoje. Porque ao longo dessa caminhada cristã, nós temos visto que as nossas igrejas têm acontecido fenômenos interessantes, a ponto de nós nos debruçarmos teologicamente, socialmente, na vida da igreja para perceber alguns detalhes importantes. Não importa o tempo que algumas pessoas têm de igreja, elas podem estar muito tempo, muitos anos, ou podem estar pouco tempo, mas elas leem os mesmos textos, elas escutam as mesmas mensagens pregadas pelo pastor, elas estão ali convivendo e vivendo na mesma atmosfera de adoração, mas é interessante perceber que muitas dessas pessoas estão tendo visões diferentes do Evangelho, diferentes do cristianismo, diferentes de uma vida cristã, diferente inclusive de uma vida santificada ao Senhor. Algumas pessoas até se equivocam, dizendo que essa forma diferente de enxergar o Evangelho e enxergar o mundo cristão tem a ver com a multiforme graça de Deus. Não, é totalmente equivocado essa visão. E é isso que nós queremos analisar, vendo aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, para que a gente entenda o que significa verdadeiramente a multiforme graça de Deus e o que significa verdadeiramente ter maturidade espiritual para lidar com essa multiforme graça de Deus. Bom, vamos ler o texto? O texto que está aqui, que eu já falei para você, versículo 10 e 11 do capítulo 4 de 1 Pedro, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça algo que transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça como a força que Deus provê. Ou melhor, da força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam glória, o poder para todos sempre. Amém. Esse texto aqui é um texto também clássico na ideia de formarmos, criarmos e cada vez mais crescermos na nossa maturidade espiritual. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é impossível, querido, que uma única palavra, que é a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade está sendo pregada a partir do momento que o texto bíblico está sendo exposto.
E aí alguém pode falar, mas a Bíblia ela é viva e por isso ela fala diferentemente com as pessoas. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, a Bíblia ela é viva, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz por quê? Porque ela vai falar ao meu coração e vai falar ao teu coração, baseado naquilo que eu estou vivendo, baseado naquilo que você está vivendo, mas não de maneira diferente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isso serve para todo mundo. Quando ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, isso serve para todo mundo. Então não é porque eu estou passando uma determinada situação na minha vida que isso vai soar diferente no meu ouvido e no meu coração e vai soar diferente no seu ouvido e no seu coração porque você está vivendo um outro contexto de vida. A palavra, ela é única. Ela vai falar comigo, ela vai falar com você, independente daquilo que estamos passando, mas ela estará trazendo o entendimento de uma única verdade. Então, quando nós ouvimos aqui o texto de Pedro, 1 Pedro, que fala que a multiforme graça de Deus são quando nós usamos os dons do Espírito Santo, quando nós usamos os talentos, quando nós usamos aquilo que o Senhor colocou em nossos corações para servir ao outro. Porque quando nós temos pensamentos diferentes, nós começamos a ter discussões teológicas, discussões baseadas em escatologia, em eclesiologia, em angiologia, de forma tão diferente, a ponto que isso não vai edificar o corpo de Cristo. É interessante que a palavra e a ideia de ser corpo de Cristo precisa ser baseada em pessoas que têm maturidade espiritual para entender. Um só corpo, um só Deus, um só Espírito. Somos um único organismo funcionando como realmente um só corpo. O meu braço, a minha mão direita, ela precisa da minha mão esquerda. O meu pé direito precisa do meu pé esquerdo. A minha boca precisa dos meus olhos, do meu nariz, do meu coração. E tudo isso juntos faz com que nós sejamos um só corpo, trabalhando ao mesmo tempo para um só Senhor. Quando nós temos divergências, divisões, isso é uma coisa complicada de se entender. Inclusive amanhã nós vamos falar sobre visão e vista. Por quê? Você vive por vistas ou você vive por visão? Por que é importante essa pergunta? Porque nós precisamos entender que a maturidade vai responder principalmente perguntas como essa. A maturidade vai fazer inclusive com que a minha vida responda perguntas como essa. Então, quando eu prego com a minha vida, significa que eu estou tendo maturidade espiritual. Como a palavra diz, que Deus conhece aquilo que eu vou falar antes mesmo de que a minha boca fale. As pessoas precisam me conhecer, te conhecer, nos conhecer antes mesmo que venhamos a falar de Jesus. Ou seja, quando você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa já viu Jesus em você. Isso é ter maturidade espiritual. Portanto, 1 Pedro vai dizer exatamente no capítulo 4, versos 10 e 11, que eu preciso usar aqueles talentos, aqueles dons que Deus deu a mim, que Deus derramou sobre nós, para a edificação do corpo, ou seja, para ajudarmos uns aos outros. E não para termos uma espiritualidade egoísta, não para termos uma espiritualidade que vá apenas levar a mim ter um relacionamento com Cristo. Eu costumo dizer que assim como é numa escola, onde algumas pessoas têm facilidade maior com matemática, outras têm com história ou português, e aí eles se unem, se juntam para que um ensine ao outro aquilo que ele tem mais facilidade, dando a oportunidade para que todos vivam uma vida plena, ali na vida acadêmica. Aqui é a mesma coisa. Quando você tem uma vida espiritual plena, você deseja que outros tenham uma vida espiritual plena. Você não quer que as outras pessoas tenham, mas diferentemente de julgar os outros, nós possamos ensinar, nós possamos ajudar as pessoas a caminharem de uma forma espiritual e ter uma vida espiritual mais alinhada com a vontade de Deus. Mas a maturidade espiritual, ela vem com o tempo, ela vem com a convivência de uma vida espiritual. Portanto, se você ainda não tem vivido uma vida espiritual, mesmo que pequena,
comece hoje, comece agora, para que ao longo da sua vida, essa vida espiritual seja cada vez mais trabalhada, cada vez mais fortalecida, para que um dia você possa ter maturidade espiritual para entender, para enxergar, para ouvir tantas coisas que Deus está falando comigo e com você nesse tempo. Deus abençoe sua vida e até amanhã com mais um estudo bíblico sobre maturidade espiritual. Fica na paz e até amanhã.